paz de Yahshua, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande Yahweh do exército. E hoje estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo aqui tremendo com o irmão Anselmo, né? E também vamos estar aqui a compartilhar uma mensagem tremendo aqui no canal, ok, meu irmão? É o seguinte, meus irmãos, hoje vamos falar acerca das duas Jerusalém, ok? As duas Yerushalayim, ok? E nós vamos ver também que essas duas Yerushalayim são a tipologia do filho da promessa e do filho da carne, ok? Do filho do espírito e do filho da carne, ok? Uma que veio para trazer a promessa, para abrir o caminho de Yahushua Mashiach, e outro para estar distante, ou seja, distante do próprio Criador, ok? Foi uma divisão que o próprio Criador fez no tempo de Abraão, e isso aqui se levou até hoje em dia. Irmão Anselmo, quais são essas duas Jerusalém? Ou então, quais são essas duas Yerushalayim? Essa nossa palavra hoje vamos encontrar no livro de Gálatas, no capítulo de número 4 e no versículo de número 21. Veja o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: Diga-me vocês que querem estar debaixo de lei. Não dão ouvidos à lei? Por exemplo, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um com a serva e o outro com a livre. Mas o filho da serva foi gerado de maneira natural. Ou seja, o filho da serva foi gerado de maneira natural, ok? Não foi gerado por intermédio do Espírito, ou seja, do Kadosh, do próprio Criador, ok? E depois assim, o outro filho da livre, né? Por meio de uma promessa, ou seja, a livre que a Sarai, essa vai gerar um filho da promessa, um filho que vai dar a origem do povo do Criador. Nós vamos falar do Isaac, o Isaac que deu a origem das 12 tribos de Jerusalém, ok? Que são filhos, né? Filhos do próprio Criador, por meio de uma promessa. No versículo 4 diz o seguinte: estas coisas são um drama simbólico, ou seja, tudo o que aconteceu, né? A nascência do Agar e a nascência de Isaac, isso simboliza, ou seja, são a tipologia da vinda do próprio Mashiach. Porque quem é a promessa então? Quem é o filho da promessa? O Mashiach que veio trazer um alívio, ele que traz a promessa a quem? Aos filhos do próprio Criador. A promessa ali que está se referindo, como aqui está dizendo muito bom, estas coisas são uma drama simbólica, ou seja, são tipologia do que irá vir, ok? Todas estas mulheres representam 2 pactos. Um do Monte de Sinai, que é o pacto do Monte de Sinai, que é aqueles 10 mandamentos. Um representa os 10 mandamentos e outro representa o próprio Mashiach. Quem representa aquela vida da lei, quem representa aquela antiga aliança é o filho, ou seja, é Agar, ok? Nesses 2 filhos de Abraão, quem representa quem representa este pacto, né, é o Agar. Depois diz o seguinte, é o Agar, que representa 2 pactos do Monte Sinai, que gera filho para a escravidão, e que é Agar, junto com isso, né? Agar representa o Sinai, um monte na Arábia, e corresponde a Yerushalayim atual. Pós esta escravidão com os seus filhos, mas a Yerushalayim de cima é livre, ok? A Yerushalayim que está lá em cima é que é livre. Nós sabemos muito bem que esses 2 filhos de Abraão dividiram-se, né?
Abraão mandou que a sua concubina levasse Agar para uma outra região, que hoje em dia nós vamos falar nas Arábia Saudita, é lá onde surgiu a religião do Agar, que nós vamos falar o islamismo, né? Os muçulmanos, esses todos são da descendência do Agar. Já o povo de Israel, que são as 12 tribos de Israel, são a descendência de quem? De Isaac, ok? Por que é descendência de Isaac? Por que esses filhos são? Por que o povo de Israel são um povo escolhido? Porque eles vêm de um filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Isaac. Isaac representa o filho da promessa. E este Isaac, no Novo Testamento, hoje em dia, representa quem? Yahushua o Mashiach. Ok, meus irmãos? Vamos lá continuar no versículo 26, diz o seguinte: mas Yahushua lá de cima é livre e ela é nossa mãe. Yahushua lá da onde? De cima. Ele é livre. Que nós chamamos de nova Yahushua lá, ele é livre. E veio da onde? De cima. Não essa nova Jerusalém que está aqui na terra, mas sim aquele que está onde? Lá nos céus. E depois diz o seguinte: pois está escrito: alegrai-te, ó mulher estéril, que não dás à luz, grita de alegria, ó mulher que não tens dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Esse é quem é o apóstolo Saulo que está a falar. Vocês, irmãos, vocês são filhos da promessa, assim como Isaac foi. Quem é o filho da promessa? Naquele tempo foi o Isaac. Por isso que o Criador tentou o Abraão para fazer o quê? Para sacrificar quem? Para sacrificar o Isaac. Quem no Novo Testamento se sacrificou para a humanidade? Yahushua Mashiach. Quer dizer que Isaac representa, é a tipologia de Yahushua o Mashiach. Olha como aqui o capítulo é tremendo. No versículo 29 diz o seguinte: mas assim como naquele tempo, o gerado de maneira natural, né, que é Agar, começou a perseguir o gerado por meio do Espírito. Ok? É tipo, vamos falar tipo, na barriga de Caim, Caim e Abel. Aqui, se nós pegarmos essa tipologia, Caim era Agar. Já o Abel era quem? Era Isaac, porque o Abel era o filho da promessa naquele tempo. Então, como tem um filho da promessa e tem um filho que não é da promessa, né, que vem da escravidão, este filho vai sempre tentar fazer mal a quem? O filho da promessa. Assim como o diabo Satanás tentou Yahushua Mashiach naquele monte para desviar o filho de quê? Da promessa, que é Yahushua Mashiach. Em Matitiel diz o seguinte, que o Satanás foi a um monte, lá onde encontrou Yahushua, ele diz assim: se você me adorar, eu te darei todas essas coisas que você vai ver. E isso era para quê? Para desviar o filho da promessa. Ok? O filho da promessa que vem de quê? Que vem do Espírito. Ele foi concebido no Espírito. Assim como também Sarai, ela deu à luz do filho que foi lhe concedido no Espírito. Ela já é uma mulher estéril que já não fazia filho, mas Yahweh lhe concedeu um filho que no Espírito, que é Isaac. Que Isaac representa a tipologia do próprio Mashiach, meus irmãos. Olha como é tremendo. Assim acontece agora. Contudo, o que dizem as Escrituras? Expulsa a serva e o seu filho, pois o filho da serva não será de maneira nenhuma herdeiro com o filho da livre. Ok? Quem é um herdeiro? É o filho de quem? Da livre. Yahushua Mashiach é que é herdeiro. Todo aquele que crê em Yahushua Mashiach também torna-se o herdeiro. Porque o seu pai é quem? Yahushua dos exércitos. E depois diz o seguinte: portanto, irmão, não somos filhos de uma serva, mas da mulher que é livre. Nós somos filhos da mulher que é livre. Qual é esta mulher? Não estamos a falar de multidão, estamos a falar de a igreja verdadeira. De uma igreja livre, de uma igreja sem doutrinas, sem regras humanas, sem templos, livre de espírito.
livre de coração, meus irmãos. Então isso aqui é muito, muito tremendo, este capítulo que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, né? Eu vou ler só mais aqui um bocado aqui no capítulo de número 5, né? No versículo de número 10 é o seguinte: foi para tal liberdade que Yahshua nos libertou. Portanto, mantenham-se firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Saiam da escravidão e venham numa igreja livre, e venham na mulher livre, porque só assim tu serás o herdeiro legítimo de Yahweh dos exércitos. E no versículo 2 diz o seguinte, capítulo 5, versículo 2 diz o seguinte: preste atenção, eu, Paulo, digo-vos que se forem circuncidados, Yahshua não vos terá de nenhum valor. A todo ao homem que se submete à circuncisão, declaro novamente que ele está sob a obrigação de cumprir toda a lei, meus irmãos. Olha como esta palavra é tremenda, meus irmãos. Então, você, neste exato momento, se encontra na Jerusalém daqui da terra, ou se encontra em Jerusalém que está lá em cima, meus irmãos. O nosso objetivo é estar na nova Yerushalayim, que está onde? Em cima. Ok, meus irmãos? Shalaim fica na benevolência do grande Yud Re, meus irmãos.